Então, boa tarde a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui falando para vocês neste primeiro Congresso Brasileiro de Mídia Católica Conservador. Se bem que eu não poderia fazê-lo ao vivo, nós achamos que a transmissão ao vivo seria um pouco problemática, então eu estou deixando essa gravação pronta antecipadamente. Como não é uma transmissão ao vivo, nós pedimos a um dos organizadores do Congresso, o Henrique Lima, que ficasse online aqui pelo Skype para me fazer algumas perguntas que a plateia não poderá me fazer diretamente. Certo? Então, o tema que me solicitaram foi a da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é um termo criado uns anos atrás pela socióloga alemã Elisabeth Noelle Neumann para descrever um fenômeno que é, característico da conduta da mídia desde pelo menos, digamos, uns 30 anos atrás. A espiral do silêncio consiste em inibir as opiniões indesejadas, opiniões que sejam contrárias à orientação daquele órgão de mídia em particular, transmitindo a impressão de que elas são minoritárias e de que expressá-las em público pode trazer um isolamento e até uma marginalização. Então, os indivíduos ficam com medo de declarar em público as suas ideias, porque elas já foram de antemão rotuladas como minoritárias, embora ninguém saiba se elas são realmente minoritárias. No caso brasileiro, o fenômeno se torna ainda mais visível, de algum modo, porque é justamente a opinião majoritária que está sendo rotulada como minoritária e marginalizada. Você vê pelas pesquisas de opinião, inclusive, sobretudo aquelas feitas pela Folha de São Paulo, você vê que a opinião dos brasileiros hoje em dia é maciçamente cristã e conservadora. E, no entanto, é justamente esta opinião que, na grande mídia, é marginalizada como se fosse minoritária. O minoritário tem aí também a acepção, vamos dizer, do excepcional, do raro, ou do divergente, ou do anormal, tá certo? Com, vamos dizer, uma vaga tonalidade de que somente pessoas exóticas ou mentalmente perturbadas podem aderir a essas ideias, ou pessoas exóticas e mentalmente perturbadas, ou pessoas diretamente interessadas em determinados movimentos, ou talvez até subsidiadas para isso. Quer dizer, há uma aura toda de insinuações malévolas que não são, vamos dizer, oferecidas assim ostensivamente, mas ficam no ar, pairando no ar, vamos dizer, como uma ameaça vaga. É essencial que a ameaça permaneça vaga, porque se ela se explicitar muito, ela pode se tornar objeto de discussão. É justamente isso que não quer. Ou seja, a espiral do silêncio é um jogo de impressões e de emoções vagas. Não é um processo de doutrinação ideológica. Aliás, daqui a pouco eu talvez faça algumas observações sobre o uso errôneo, totalmente errado, desse termo doutrinação que se faz hoje no Brasil, sobretudo com referência à educação. Então, a maneira de se fazer isso, de se implantar aí a espiral do silêncio, é na verdade bastante simples. É só determinados órgãos de mídia, sobretudo quando são, vamos dizer, coerentes entre si, quando tem uma uniformidade de opinião, como é hoje o caso, daqui a pouco veremos também como se formou essa uniformidade, vamos dizer, passarem a excluir determinadas opiniões ou só mencioná-las indiretamente, nunca lhes dar expressão direta, nunca deixar que elas falem por si, mas sempre mencioná-las através, vamos dizer, dos olhos de terceiros, sempre com julgamento pejorativo, né? Às vezes com um tom um pouco irônico ou cômico. Também tudo tem que ser muito moderado, porque se você abusar muito na rotulação, se você enfatizar demasiado a rotulação, você pode criar uma discussão, e é justamente isso que se trata de evitar. Todo o poder da mídia, neste caso, não vem do número de pessoas que ela atinge, mas da sua própria natureza, tal como se expressa na palavra mídia. Quer dizer, mídia é aquilo que está no meio, que está no centro,
e que interconecta todas as classes, grupos, regiões, áreas e famílias em torno de um conjunto de informações que é de domínio comum. Isso quer dizer que se você tiver, digamos, 70% da população que acredita em certas coisas e tem determinadas convicções, mas esse 70% não tiver como se comunicar com os outros 30%, tá certo? Então isso realmente não faz parte da mídia. A mídia é o que está acessível a todos ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer cidadão pode a qualquer momento ligar a televisão e assistir o noticiário da Rede Globo. Tá certo? Ou se ele lê um jornal, os jornais do Brasil têm uma circulação muito pequena, mas você sabe que eles alcançam os líderes e as pessoas importantes de todas as correntes, grupos e facções. Então também é uma intercomunicação. Então, aquilo que está fora deste campo de intercomunicação é definido como se fosse uma variante. Tá certo? Quer dizer, é uma orientação a um fenômeno minoritário, divergente, exótico, o qual pode ser estudado como objeto, mas ao qual jamais se pode dar voz como se fosse um sujeito ativo. Então você vai transformar um sujeito humano num objeto, tá certo? Que é um objeto que é tal como é examinado, tal como é visto por um outro. Tá certo? A eficácia da espiral do silêncio, ela deriva do fato de que um grupo muito pequeno de pessoas controla a mídia, controla as redações. No momento em que, vamos dizer, as empresas jornalísticas, representadas no caso brasileiro pelo Sindicato das Empresas Jornalísticas, e as redações, representadas, por sua vez, pelos seus respectivos sindicatos de jornalistas, entram num acordo, então, vamos dizer, quantas pessoas estão envolvidas nesta coisa? Vamos dizer, 2.000 no máximo. Essas 2.000 pessoas, então, tomarão a posição como se elas fossem representantes da maioria e, portanto, do padrão de normalidade admitido naquela sociedade. E basta que um jornal confirme outro, um canal de televisão confirme outro, e a linguagem seja mais ou menos uniforme, que automaticamente todas as opiniões divergentes estarão, vamos dizer, marginalizadas, estarão excluídas, sem que seja preciso combatê-las. Quer dizer, são aquelas 2.000 pessoas que falam para toda a sociedade simultaneamente, enquanto os vários grupos só falam para si mesmos. Por exemplo, você tem uma grande maioria católica e evangélica no Brasil. Tá certo? Mas acontece assim, os católicos só falam para os católicos, os evangélicos só falam para os evangélicos. Então são grupos específicos. Então não fazem parte, por assim dizer, do debate cultural ou do diálogo na sociedade maior. E excluí-los deste campo da sociedade maior é justamente o objetivo da espiral do silêncio. É claro que a situação criada pela espiral do silêncio é totalmente artificial e fingida. Porém, com o tempo, ela vai se tornando real. Ou seja, de tanto você ver que determinadas opiniões, ideias, atitudes, emoções são tratadas uniformemente na mídia como se fossem coisas marginais, irrelevantes, tá certo? Ou minoritárias, o sujeito que ouve isso, ele acaba realmente se sentindo isolado quando ele é um aderente dessas ideias, ou um participante dessa atmosfera. Então, não se trata de um isolamento real, mas de um isolamento fictício, que vai se tornando real à medida que as pessoas acreditam naquilo. Então, isso também, vamos dizer, é enormemente facilitado pelo fato de que as vítimas do processo sentem, às vezes, que aquilo que estão fazendo com ela na mídia é tão aviltante, é tão humilhante, que elas perdem a vontade de reagir. Como quer dizer, eu não quero me misturar nessas coisas. Então esse sentimento de você ser superior, o sentimento de que o que vem de baixo não me atinge, é um instrumento usado pela própria espiral do silêncio. Tá certo? Então, esta semana mesmo, né, houve aquele caso essa semana, não sei, um pouco mais de uma semana, daquele repórter não sei quem, Cabrini, que andou falando umas coisas horríveis a respeito do Opus Dei, acusando de crimes. Quer dizer, não é questão de falar mal, é acusar de crime, né? Inclusive homicídio. E
Nós então aqui escrevemos para alguns amigos nossos que pertencem ao Opus Dei, disseram, vocês não vão reagir, vocês não vão fazer nada. E um deles nos respondeu, não, nós temos couro de rinoceronte, nós não nos deixamos afetar por isso. Eu digo, bom, isso é ótimo para a espiral do silêncio. Ela conta com isto. Quer dizer, quando você avilta um sujeito, diz para ele, a respeito dele, espalha a respeito dele, coisas humilhantes e aviltantes, você o está convidando a afastar-se daquilo com um sentimento de superioridade ofendida. Quem tem sido vítima disso sistematicamente no Brasil há mais de 20 anos são, por exemplo, as Forças Armadas. Você vê toda a sorte de acusações contra as Forças Armadas circula livremente em toda a mídia, é uniforme, e com um destaque enorme. E às vezes são coisas tão falsas, tão baixas, tão estúpidas, que os oficiais das Forças Armadas não têm vontade de discutir aquilo, porque eles sentem que vão se rebaixar ao nível do inimigo. Então, o resultado é que reportagens que às vezes são transmitidas por vários jornais, canais de televisão, etc., são respondidas apenas com uma notinha oficial dos ministérios das Forças Armadas, dos comandos das Forças Armadas, sem que tenha relevância alguma. Resultado, decorridos 20 ou 30 anos desse processo, todas as acusações adquiriram já uma credibilidade automática. Porque já que ninguém responde, e aquilo é repetido uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então, isso significa que as acusações seguintes já vêm com uma carga de credibilidade prévia. Né? Eu mesmo tive a ocasião de acompanhar um desses casos, em que durante uma semana a Rede Globo transmitiu uma história a respeito de dois terroristas que teriam sido mortos pelas Forças Armadas no tempo do regime militar, contrariando a versão oficial das Forças Armadas que havia circulado naquele tempo, de que aqueles terroristas teriam morrido num acidente de automóvel quando estavam fugindo após um assalto que haviam praticado. E as Forças Armadas, na época, durante o regime militar, ainda divulgaram a foto do carro Volkswagen deles batido, trombado na rabeira de um caminhão. Então, o repórter da Globo descobriu um soldado que disse para ele o seguinte, olha, eu participei desta operação e sei que não foi nada disso. Eles foram presos, os terroristas foram presos, foram abatidos a tiros dentro de um quartel do Exército, que depois montou, e o Exército depois montou este simulacro de acidente para se inocentar. Esse foi o depoimento do soldado que o repórter da Globo colheu e foi transmitido na Globo durante uma semana. Teve programas especiais. E quando eu ouvi essa história me pareceu muito estranho. Porque o que me chamou a atenção em primeiro lugar foi assim, na foto que foi divulgada, você viu o carro Volkswagen trombado na rabeira do caminhão, e você via no chão claramente as marcas do pneu freando, as marcas de frenagem no chão. Eu digo, olha, mas se os terroristas foram postos no carro quando já estavam mortos, como é que eles poderiam frear o carro, tentar frear para não bater? Quer dizer, morto não vai pisar no freio. Essa foi a primeira coisa que eu descobri. Daí fui averiguar, pedi para um colega meu do Exército me passar, vamos dizer, a folha de anotações daquele soldado, quer dizer, a carreira daquele soldado. E eu verifiquei que aquele soldado havia desertado do Exército 6 meses antes dessa operação. Então ele não podia estar lá de jeito nenhum. Em terceiro lugar, a Globo fornecia uma data em que teria acontecido o assassinato dos dois no quartel do Exército, e eu fui verificar as datas e descobri no livro de memórias do Jacob Gorender, que é um líder comunista famoso, que aqueles dois terroristas haviam participado de um assalto a banco pelo menos 2 semanas depois da data em que, segundo o repórter do Globo, eles estariam mortos. Como na época eu escrevi uma coluna no Globo, no próprio Globo, eu, para contestar o próprio jornal dentro do próprio jornal,
achei que seria prudente pedir uma autorização à diretoria do jornal, pedir, e eles deixaram, falaram, não, pode levantar uma questão aí. E eu levantei. O problema, falou, olha, essa reportagem está todinha furada, o soldado não estava lá, o acontecimento, a simulação de acidente a que vocês se referiram é fisicamente impossível, né? E terceiro, os camaradas estavam vivos depois da data que a TV Globo, em que a TV Globo anunciou o seu assassinato. Apesar de tudo isso, apesar da reportagem ser evidentemente falsa, ela ganhou não um, mas 2 prêmios jornalísticos. O que mostra, vamos dizer, a solidariedade da classe jornalística com esse tipo de operação. Ou seja, é impossível que esse pessoal todo não tivesse lido o meu artigo no Globo, que saiu com bastante destaque. Tá certo? E apesar disso, quer dizer, não discutiram, não falaram, né, não contestaram, simplesmente deram o prêmio. Então, é assim que se monta a espiral do silêncio. Você precisa ter uma classe jornalística e empresas jornalísticas, vamos dizer, firmemente aliadas com um determinado propósito. Ora, não vai ser possível discutir agora a imensa operação, vamos dizer, de destruição da Igreja Católica que está sendo desenvolvida em todas as partes do mundo por diferentes estratégias, desde há várias décadas. Não é esse o nosso tema, isso nos levaria muito longe. Mas é evidente que essas empresas jornalísticas no Brasil e a classe jornalística estão ambas profundamente comprometidas com isso. E nada as deterá na aplicação constante da espiral do silêncio. Na verdade, vocês devem até dar graças a Deus de que haja apenas a espiral do silêncio, em vez de uma campanha direta, tá certo, de ataques fulminantes, de acusações criminais, etc, etc. Né? Mas a espiral do silêncio, ela requer que a mídia envolvida conserve, de algum modo, a sua imagem de neutralidade profissional e idoneidade. Então, por isso é que não pode, vamos dizer, partir para a esculhambação direta. Eles não podem xingar vocês, eles não podem inventar muita coisa contra vocês. Quer dizer, as mentiras têm que ser moderadas e não podem ser constantes, tem que ser de vez em quando. E o truque é sempre assim, soltar a mentira e depois deixar que a coisa seja esquecida, tá certo? Criando aquele mecanismo que já falava o meu falecido amigo Juan Alfredo César Miller, um gênio da psicologia, que dizia, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Tá certo? Então, o que importa não é que essas mentiras, calúnias e invencionices sejam realmente acreditadas pela população. Não é, dizer, o que eles estão procurando criar não é uma crença explícita e consciente, mas um conjunto de reações automáticas, que no caso já são, vamos dizer, desfavoráveis à vítima, assim, por hipótese. Tá certo? Então, uma parte da população se voltará efetivamente contra as vítimas, tá certo? Não por acreditar totalmente nas denúncias, mas porque a carga residual das denúncias no anterior já criou um campo de credibilidade, por assim dizer, credibilidade automática, e uma outra parte, que está do lado da vítima, se omitirá de reagir por achar que aquela opinião da mídia, sendo opinião majoritária, ela já é vencedora e não adianta brigar com ela. Ou então, por sentir que a coisa é tão aviltante que ninguém vai querer sujar as suas mãozinhas, né, se metendo a discutir uma coisa dessa. Então, as maneiras de você neutralizar a espiral do silêncio em primeiro lugar, você tem que denunciá-la constantemente. Tem que estudar, pega o livro da Elizabeth Noelle Neumann, estudem, vejam como a coisa funciona, tá certo? E, insistentemente, vocês têm que denunciar isso aí por todos os meios que vocês tiverem acesso. Meios que excluem, evidentemente, a grande mídia, mas que podem cercá-la de algum modo. Você vê, quando a grande mídia entra num choque direto com uma parcela grande da população que está interessada em divulgar a verdade dos fatos, a população ganha. Isso aconteceu, por exemplo, eu me lembro assim,
como o caso da... Dois casos, a candidatura do John Kerry, tá certo? Em que ele se gabava de uma carreira militar muito honrosa, e os seus colegas de exército disseram, olha, não é nada disso, porque ele aparecia como herói de guerra, que tinha levado ferimentos, etc, etc, e apareceu uma entrevista do médico dele dizendo, olha, o ferimento dele era tão grave que eu curei com um band-aid, né? Então, o pessoal do exército começou a divulgar aquilo, e a coisa se espalhou para a internet de tal modo que a grande mídia não podia mais parar aquilo. Então, às vezes é possível, através de uma rede de atuações de massa através da internet, é possível você quebrar as pernas de uma operação de espiral do silêncio ou de muitas outras operações desse tipo. Porém, há muito mais coisas que se pode fazer. Tá certo? Em primeiro lugar, é preciso que vocês criem os seus próprios órgãos de mídia e entrem numa concorrência aberta com esta gente. Então, vocês viram, quando mais de 10 anos atrás eu criei um negócio chamado Mídia Sem Máscara, né, que foi o primeiro Media Watch do Brasil. Na época ninguém nem sabia o que era Media Watch, parecia uma coisa muito estranha. As pessoas viam aquele site, não entendiam direito do que se tratava, e o Mídia Sem Máscara cresceu de uma maneira avassaladora e gerou muitos filhotes. Hoje tem muitos clones do Mídia Sem Máscara, é ótimo que tenha. Tá certo? Eu não sou um camarada ciumento, não, roubaram a minha ideia. Eu falo, não, eu quero que roube mesmo, que façam muitos e muitos Mídia Sem Máscara com o nome que quiserem. Tá certo? Porque aí nós temos que seguir aquela norma do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo que você quiser, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Né? Quer dizer, se depois de 20 anos a coisa funcionou, ninguém precisa lembrar, foi o Olavo que começou isso. Se esquecer, não tem importância, o que importa é que deu certo. Tá certo? Então, criar os seus próprios órgãos de mídia, sobretudo eletrônica. Porém, veja a situação anormal. Quer dizer, o Brasil é, em termos de população, a maior nação católica do mundo, tá certo? Nós somos com o maior número de católicos, e você não tem um diário católico. Como é possível uma coisa dessa? Então, quer dizer, pensar na possibilidade de um diário católico, hoje em dia parece utópico, mas em breve não será, porque essas várias correntes de opinião pró-católica, católica ou pró-católica que estão aparecendo, ou cristãs de modo geral, que estão aparecendo na internet, mas dia menos dia elas vão se aglutinar e criar uma força unificada. A própria existência desse congresso já é sinal desta unificação. Quer dizer, a coisa toda começou com iniciativas particulares, né? Quer dizer, pessoas que romperam a barreira psicológica do temor do isolamento e disseram, olha, isolado eu já estou, e se falarem de mim não tem importância porque já estão falando. Então, isso aí não tem importância. Ademais, aqueles que são cristãos, católicos, eles têm que lembrar o seguinte, você ter medo do ridículo, tá certo? E, vamos dizer, medo de sujar suas mãozinhas, etc, etc, é desonrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não houve quem fosse mais ridicularizado e mais humilhado do que ele. Tá certo? Então, se ele foi, por que eu também não posso ser? E outra coisa, humilhação não dói, ridículo não dói, como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. Quer dizer que se falarem horrores a meu respeito, eu digo, bom, estou apenas falando. Ninguém fez nada, ninguém me bateu, ninguém assaltou minha casa, tá certo? Ninguém atacou minha família, está tudo bem. Então, a primeira coisa é romper essa barreira psicológica. Não ter medo do isolamento. Porque, em primeiro lugar, vocês não estão isolados de maneira alguma, vocês estão num país que tem uma imensidão de católicos, uma maioria imensa de católicos. Então, estão com medo do quê? Então, e entender que todo este jogo da espiral do silêncio é um jogo de impressões que, sobretudo no Brasil, ele se reveste de uma falsidade monstruosa, porque são justamente as opiniões mais minoritárias e extravagantes que estão passando como se fossem as opiniões majoritárias, dominantes e normais. Você vê, até uns anos atrás, até 20 anos atrás, a opinião católica conservadora era considerada normal, era uma opinião entre outras, e aparecia normalmente na mídia, de repente sumiu tudo. Se vocês verem, vamos dizer, a opinião conservadora na grande mídia era constante. Os próprios editoriais do Estadão eram editoriais conservadores. De repente,
aquilo começou a ser tratado como se fosse uma coisa anormal. E hoje em dia todo mundo aceita. Hoje em dia, se você é contra o aborto, você já é suspeito de ser um doente mental, tá certo? Ou de ser um reacionário fanático, talvez ligado a movimentos neonazistas, essa coisa. Quer dizer, aí a imaginação do freguês não tem mais limites, tá certo? Lembre-se sempre que tudo isso é apenas um jogo de cena. Sobretudo no Brasil é um jogo de cena. Se você disser, olha, nos Estados Unidos também funciona o espiral do silêncio. Funciona por quê? Porque aqui metade da opinião é francamente esquerdista. Então, vamos dizer que essa metade tente fazer uma espiral de silêncio em cima da outra metade, é normal. Mas no Brasil, né, a chamada opinião esquerdista, meus filhos, não é 10% da população. Nem mesmo entre os militantes de partidos de esquerda. Os partidos de esquerda no Brasil estão cheios de gente que estão lá e não sabe que aquilo é esquerda. Quer dizer que a ignorância política no Brasil é tão vasta que o fato do indivíduo estar num partido não significa de maneira nenhuma uma adesão consciente à ideologia desse partido. Se você pegar entre os militantes do PT e perguntar assim, quantos leram as atas de congressos do PT? Um em cada 1000. Então o senhor está lá dentro e não sabe onde está. Então, quando você for ver mesmo qual é a parcela da opinião brasileira que é francamente, vamos dizer, esquerdista, abortista, gaysista, etc, etc, etc. É mínimo. Mas esta gente está posando como se fosse, vamos dizer, a medida da normalidade, quer dizer, o padrão da normalidade e do padrão do majoritário. Então, você veja, a posição deles é tão fraca nesse aspecto, que ela só pode se manter através do fingimento permanente. Mas, quando confrontados, tá certo? Eles mostram uma insegurança tremenda. Agora, como confrontá-los? Aí é o problema, né? Então, eu vou dar algumas, nós não temos muito tempo, eu vou dar algumas receitinhas que eu tenho seguido e que sempre tem funcionado. Primeiro, quando acusado de alguma coisa, jamais defenda. Devolva uma acusação pior. Por exemplo, o pessoal espalha esse negócio a respeito dos padres pedófilos. Nós sabemos que a proporção de pedófilos no clero é bem menor do que entre outras comunidades de educadores ou de assistentes sociais. Por exemplo, os recordistas, até hoje que eu saiba, são os assistentes sociais da ONU, que vão lá, pegam esses menininhos refugiados, etc., e fazem o diabo. Tá certo? Então, isso quer dizer que todo esse noticiário a respeito de padres pedófilos está dando à população uma imagem totalmente distorcida do senso das proporções. Quer dizer, destruir o senso das proporções é a base da espiral do silêncio. É fazer com que o majoritário pareça minoritário. E fazer com que o normal pareça divergente, anormal e mórbido. Tá certo? Então, com essa gente você não pode jamais discutir o conteúdo do que eles estão dizendo. Porque se eles fazem uma acusação e você vai defender, você entra naquele ditado francês, qui s'excuse s'accuse. Quem se desculpa se acusa. Tá certo? Então, não tente provar que você é bonzinho, que você não fez o que eles estão dizendo, mas ao contrário, acuse-os de coisas muito piores e verdadeiras. Né? Coloque a eles na posição de ter que se explicar. Nunca você de fornecer explicações. Mas isso é uma coisa básica. Eu acho que isso no Brasil ninguém sabe. Por exemplo, neste caso dos psicólogos que foram ameaçados de ter os seus registros cassados por praticarem algo que é chamado psicologia cristã, né? Bom, psicologia cristã nós sabemos que é, vamos dizer, uma das tradições da psicologia do século XX. Né? Assim, de cara me ocorre, sei lá, o nome do Paul Diel, Charles Baudouin, mas são centenas de clássicos da psicologia, quer dizer, um componente essencial da psicologia do século XX. Agora, o pessoal do Conselho Nacional de Psicologia não sabe disso, são todos analfabetos. Então eles acharam que psicologia cristã foi um negócio inventado por 2 ou 3 pastores evangélicos anteontem. Tá certo?
E então investiram em cima daquilo, sim, ferozmente, dizendo, não, se você pratica psicologia cristã, você não é profissional, você está fora da profissão. Então, os psicólogos reagem, não, mas são os meus direitos, não, vocês estão violando a minha consciência, etc. Assumem uma posição defensiva. Eu, desde o início, digo, não façam isto. Ataquem esse Conselho Regional de Psicologia pedindo o seu fechamento e a responsabilização penal dos seus chefes por exercerem a profissão sem ter conhecimento dela. São pessoas ineptas, incapazes não só para fiscalizar a profissão, mas para exercê-la. Se você fizer isso, eles vão ficar intimidados e daí voltam para casa quietinho. Agora, se você começa a se explicar, pronto, você já perdeu a briga. Tá certo? Então, com relação aos ataques à igreja, não só a igreja católica, mas outras igrejas também, a primeira coisa é essa, devolva sempre, quando eles fazem uma acusação falsa, devolva uma acusação verdadeira, piorada. Tá certo? Porém, para isto é necessário o quê? Informação. Então, este é o requisito básico de qualquer ação. Se não houver uma central de informações, onde você tenha a história e a ficha de cada uma das organizações e indivíduos que estão metidos nessa operações contra vocês, vocês nunca vão poder fazer nada. Você não pode esquecer que o PT, muitos anos antes dele chegar ao poder, ele tinha um sistema de informações maior do que o sistema de informações do governo. E quem era o chefe, quem era o organizador desse sistema de informações? O senhor Zé Dirceu. Então, ele era o homem que tinha, por assim dizer, o SNI do PT na mão. E por isso mesmo ele pôde ser o chefe do mensalão e fazer tudo o que fez. Né? Então, eu estou esperando, quando é que vão começar a ter, vamos dizer, uma central de informações. Central de informações. Por exemplo, um modelo para isto é o site criado pelo David Horowitz, aqui nos Estados Unidos, que se chama Discover the Network, onde ele dá lá a ficha de cada organização militante esquerdista, a biografia dos seus chefes, tudo o que fizeram, etc, etc. Isso nós temos que ter. Tá certo? De modo que sempre que eles se atacarem por um lado, você o ataca por três. Pô. Quer dizer, todas estas pessoas, vamos dizer, têm sempre uma biografia que não é nada recomendável. Né? Então, agora, se você permite que só o adversário tenha as informações na mão e as manipule do jeito que quiser, está perdido. Então, eu creio que o primeiro passo não é fazer nada, é preparar-se para fazer algo, é fortalecer-se primeiro. E fortalecer-se implica, em primeiro lugar, a posse das informações. Segundo, implica a formação intelectual de uma liderança habilitada a compreender todo o processo. Tá certo? Para isto é necessário que haja um intercâmbio permanente, como está tendo aqui nesse Congresso, só que não pode ser só no Congresso, tem que ser todo dia. Por exemplo, esse pessoal de esquerda, todos os partidos de esquerda realizam permanentemente reuniões para análise de conjuntura. Eles fazem centenas de reuniões, nesse mesmo momento deve estar tendo umas 20 aí pelo país. Reuniões só para análise de conjuntura, só para que uma certa compreensão do processo se espalhe entre as camadas mais altas da militância. Isto aí tem que fazer. E isto precede vamos dizer, qualquer ação. Por exemplo, se... Aqui vocês já devem ter lido Dostoiévski, né? Então, vocês veem que nas histórias de Dostoiévski, elas se passam em 1840, 1850, 1860, e você vê a intensidade dos debates entre os revolucionários 60 ou 70 anos antes de que viesse a Revolução Russa. Então, este, vamos dizer, intenso trabalho de criar, vamos dizer, uma espécie de massa crítica é absolutamente fundamental. Agora, como, em geral, as vítimas desse processo só tomam consciência dele quando é tarde demais, então elas querem agir imediatamente. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos para casa, nós vamos reunir as informações, nós vamos formar, vamos dizer, a alta militância para que a coisa possa funcionar, crescer por círculos concêntricos. Ah, mas isso leva muito tempo. Fala, leva sim. Agora, quanto mais tempo você levar para começar,
mais atrasado você vai estar. Não há como saltar etapas nesta coisa, né? Vocês veem, por exemplo, um tópico em que os cristãos têm conseguido algumas vitórias é no campo do antiabortismo. No entanto, eu vi como começou isto 30 anos antes de que houvesse qualquer atuação pública. A coisa foi preparada muito lentamente, com muita paciência. Eu lhe lembraria uma frase de Goethe: é urgente ter paciência. Ou seja, a situação está tão ruim que se você ficar com pressa, ficar nervosinho, aí é que você vai se danar. Então, tem que começar, mas é pelo começo. Então, é as informações e a compreensão profunda do processo. Contínuo exame. Desse contínuo exame, as vias de ação aparecem depois quase que naturalmente. Tá certo? Então, eu sei que o Brasil, de modo geral, padece de um praticismo horrível. As pessoas não querem estudar, não querem aprofundar nada, mas elas querem agir. Isto não funciona. Se vocês estudarem um pouquinho a história da esquerda nacional, hoje a esquerda é dominante, mas durante 60, ou 70, ou 80 anos, a única atividade da esquerda foi trocar ideias e tentar compreender o que estava se passando. Quando a esquerda foi derrotada em 1964, ela teve a atitude certa, ela se recolheu e disse: agora vamos discutir até o fundo, aprofundar, até nós entendermos o que aconteceu. Tá certo? Agora, no campo da direita conservadora, seja católica ou não, eu não vejo nenhum esforço desse tipo. Ninguém quer entender o que está acontecendo. Em parte, porque, sendo pessoas que estão convictas de estar instaladas na verdade, porque estão seguindo a mensagem de Deus, elas acham que já sabem a verdade sobre tudo. Eu digo: meu filho, se você souber, né, tudo que Jesus ensinou no Evangelho, né, você só sabe a estrutura mínima da realidade. Né? O resto você vai ter que descobrir. Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer, os 10 mandamentos, eles são uma estrutura fixa e absolutamente imutável. Não é isso? Em princípio, essa estrutura ela se aplica uniformemente a todas as situações possíveis e imagináveis. Só que a variação das situações concretas é tão alucinante, que na maior parte dos casos a simples aplicação de um mandamento é um problema que requer 10 ou 20 anos de exame. Não é isso? Se você pegar por lá, agora você me esclareça aqui todas as situações possíveis em que o mandamento de não matar não se aplica. Por exemplo, no caso de defesa própria, guerra, etc, etc, etc. Só para você fazer, vamos dizer, o arcabouço teórico dessas exceções já é uma trabalheira. Quando você tiver todas as exceções teoricamente formuladas, você ainda não tem a solução de todos os casos particulares. Cada um deles vai ter que ser examinado. Então, vamos dizer, a sensação que você tem, o sentimento de estar na verdade, contribui para o seu erro. E eu conheço isso aí, pessoal religioso, praticamente todos eles padecem disso. E, sobretudo, padecem daquele negócio de acreditar assim: olha, Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu disse: escuta, sobre a igreja, não sobre você. Ele fez essa promessa para a igreja em geral, não para a sua pessoa. Então, você não está dispensado, tá certo, de agir e dar o melhor de si, contando com a esperança de uma promessa divina. Porque isso aí é você chantagear Deus. E olha, que tu disse que não vai prevalecer, o diabo não vai prevalecer, então agora mexa-se. O número de cristãos que fazem isso, não só na igreja católica, mas protestante também, é enorme. Tá certo? Então, todo o trabalho que os nossos adversários tiveram, tá certo, para armar toda essa cama de gato para nós vamos ter que ter um trabalho muito maior. Isso leva tempo e leva esforço. E não esqueçam, a coisa começa realmente com a informação e a compreensão do processo. Se nós perguntarmos assim: quantos aqui leram o livro da Elizabeth Noelle Neumann? Resposta: eu acho que 2. Eu e mais um outro. Talvez mais. Por que esse livro não está ainda
traduzida em português por uma editora católica, para que todos os católicos entendam o processo. Porque ninguém achou que isso é importante. Então, também não basta editar, é preciso que seja distribuído. Cada um dos membros desse congresso, cada um que está me ouvindo tem que ler esse livro e ver como é que as coisas funcionam. Tá certo? E não é só esse livro, são muitos. Por exemplo, livros sobre... Eu lembro quando o primeiro livro sobre a estratégia gramsciana que foi no Brasil foi publicado por mim, a não ser os livros dos gramscianos propriamente dito. Né? Quer dizer, numa época em que Antônio Gramsci, segundo as pesquisas, era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros, não havia um único trabalho a respeito que não fosse gramsciano. Então o primeiro que lançou fui eu, foi A Nova Era da Revolução Cultural, em 1993. A primeira reação que eu vi a isto apareceu 8 anos depois, quando um general publicou um artigo num jornal militar comentando alguma coisa a respeito. Quer dizer, levou 8 anos para mover o primeiro neurônio na cabeça das vítimas. Né? Eu digo, olha, esse negócio de espiral do silêncio, também nós estamos falando disso há um tempão. Eu acho um sintoma muito bom, tá certo? Muito auspicioso que exista este congresso. Mas não esqueçam, nós estamos muito atrasados e o que nós temos a fazer é um trabalho gigantesco. Então, central de informações, né? Reunir os livros essenciais, dar permanentemente cursos, conferências e debates só para a compreensão do processo, não é para tramar nenhuma ação. É só a compreensão profunda do processo que vai inspirar as ações corretas nos momentos decisivos. Tá certo? Então, eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Aqui, se o Henrique Lima, que está me ouvindo, tiver alguma pergunta, pode fazê-la agora e os outros ouvintes se beneficiarão da resposta. Então, professor, eu fiz aqui 3 perguntas. Vou fazer aqui a primeira, que é sobre a espiral do silêncio na Igreja Católica. Né? O senhor mencionou que há essa postura de afetação de superioridade, né? O que vem de baixo não me atinge. Né? E nós constatamos que há uma multidão de católicos tíbios na igreja, né, que são adeptos do bom mocismo, têm temor reverencial, medo de ser maledicente. Então a minha pergunta seria, em que medida essa nota diferencial do católico, né, do bom mocismo, de não ser maledicente, em que medida isso atrapalha uma reação conservadora dentro da igreja? Bom, em primeiro lugar, existe uma confusão entre o amor ao próximo e aquilo que a igreja chama o respeito humano. Quer dizer, você não quer desagradar as pessoas, você não quer pisar no calo delas, tá certo? Você não quer falar grosso com elas, tá certo? Você só quer amansá-las e apaziguá-las. Ora, o apaziguamento, né? Aqui, por exemplo, o pessoal conservador nos Estados Unidos já entendeu há muito tempo que apaziguar, o tal do appeasement, sempre funciona ao contrário, porque, como dizia o Donald Rumsfeld, a fragilidade atrai agressividade, a fraqueza atrai agressividade. E isso ajuda o processo da espiral do silêncio, quer dizer, você não reage uma vez, não reage 2 vezes, não reage 20 vezes. Tá certo? Então, aquilo que se diz a seu respeito passa a constar como se fosse verdade. Tá certo? Então, também há um mecanismo psicológico de você camuflar o medo e a covardia sob uma afetação de superioridade. Quer dizer, você está com medo de brigar, e na verdade você diz que você não quer se sujar, não quer se rebaixar, quando sua obrigação é justamente entrar na briga. Não, quer dizer, não tem como escapar. Né? Em segundo lugar, veja que o respeito humano, quer dizer, a expressão respeito humano, quer dizer, tem na tradição católica uma acepção altamente negativa. Quer dizer, o respeito humano faz com que você desrespeite a igreja, desrespeite a Deus, desrespeite Nosso Senhor Jesus Cristo, passe em cima de tudo, porque você acha que manter a paz com esses desgraçados é mais importante do que você servir a Deus, cumprir sua obrigação. Tá certo? Quando você ver que... A pergunta é o seguinte, você está disposto a matar e morrer pela igreja? Se a resposta é não, então é o seguinte, vai para casa e não me amole mais. Né?
Porque eu me lembro, na igreja onde eu fui criado, a Igreja Nossa Senhora da Paz, no Cambuci, em São Paulo, havia duas piras, duas velas permanentemente acesas, havia uma pira assim, de mármore, bonita. A igreja é uma das igrejas mais bonitas que tem em São Paulo. E estava escrito em italiano, uma escrito ai martiri e na outra agli eroi. Os mártires são aqueles que foram mortos. E os heróis, aqueles que lutaram e derramaram o sangue do adversário e o seu próprio. Então, meu filho, se você não está, você não aceita estar nem numa dessas classificações, nem na outra, o que você está fazendo aqui? Quer dizer, a igreja precisa de mártires e heróis. Então, se você pensar bem, pessoal, qual é o meu temperamento? Tá certo? Eu me oferecer como vítima, tá certo? Para ser morto, tá certo? Ou eu lutar até o fim. Essas duas coisas são legítimas. Agora, o que não é legítimo é essa autopreservação permanente. Quer dizer, primeiro a minha segurança, primeiro o meu bem-estar e a minha boa imagem perante os meus próprios adversários. Tá certo? Você precisa ver que é possível, em certas circunstâncias, é possível você ter um debate educado com os seus adversários quando se trata de pessoas honestas, que estão simplesmente enganadas. Mas no Brasil faz muito tempo que isso não acontece. Nesse pessoal da esquerda não tem mais ninguém honesto. O Zé Dirceu é uma espécie de modelo de todos, são todos assim. E a desonestidade é muito mais profunda do que o mero desvio de dinheiro, essas coisas. Então, quer dizer, não dá tempo de nós entrarmos nesse detalhe da psicologia esquerdista, mas olha, acreditem, ela é muito feia. Vamos lá, tem segunda pergunta? Não sei se eu respondi satisfatoriamente a primeira. Não, perfeito. Professor, a segunda pergunta seria sobre a espiral do silêncio eleitoral. Né? Nós vamos agora ter no Brasil o segundo turno das eleições municipais e nos Estados Unidos as eleições presidenciais. Né? Então eu diria que o senhor articulasse o conceito da espiral do silêncio com a estratégia das tesouras. Né? Como sabemos, o PT e o PSDB se revezam no poder, né? E, por exemplo, o PSDB se recusa a denunciar o Foro de São Paulo, as Farc, etc. Exemplo disso é a afirmação do Lula de que não havia candidatos de direita nas eleições. Nas duas últimas eleições ele disse isso. Exato. Então, que bom, olha como a nossa democracia está perfeita, agora só temos candidatos de esquerda. Ora, todo o plano da esquerda, a partir de 64, foi de conquistar primeiro o que se chama hegemonia. O que é hegemonia? O controle das consciências. Não é ainda o domínio político. A hegemonia consiste em fazer você fazer todo mundo pensar do jeito que você quer, sem que as pessoas identifiquem isso como uma adesão clara ao comunismo. Já dizia o Antônio Gramsci que o partido tem que adquirir, vamos dizer, aquele poder onipresente e invisível de um mandamento divino, de um imperativo categórico. Ou seja, aquilo que é absolutamente obrigatório pensar, aquilo que só os anormais e loucos não pensam. Quando todo mundo pensar assim, sem saber que é comunista, então aí está na hora de tomar o poder. Isso quer dizer, a esquerda já dispunha da hegemonia muito antes de chegar ao poder. E quando chegou ao poder, então você viu imediatamente a expressão eleitoral disso, tá certo? Onde a democracia, a concorrência democrática, se identificou com aquilo que Lenin chamava o centralismo democrático, quer dizer, a livre discussão dentro dos partidos de esquerda ou entre os partidos de esquerda, com exclusão de tudo mais. Agora, antes de ser excluído do panorama eleitoral, já estavam excluídos do debate cultural, da grande mídia. Vocês viram, se você pensar assim, quando foi excluído da mídia brasileira o último porta-voz de um pensamento legitimamente conservador? Isso aconteceu ainda durante o regime militar, quando tiraram o Gustavo Corsão do Globo, por iniciativa de um cidadão chamado Luiz Garcia, que é um comunistão histórico, e, evidentemente, sob pretextos apolíticos. A Igreja contribuiu para isso, porque ele estava tomando posição contra o Concílio Vaticano II, então houve lá uma série de bispos que
apoiaram a sua exclusão. Hoje, talvez eles entendam o suicídio que fizeram. Tá certo? Porque tudo o que... eu recomendo para vocês a leitura de um livrinho, é um livrinho de 50 páginas, Michael Davis, que é um grande historiador católico. O livro chama-se Liturgical Shipwreck, o naufrágio litúrgico, onde ele diz, olha, o que quer que você pense, sem querer discutir, né, o conteúdo, a linguagem da nova missa, o fato é que ela é um fracasso. As pessoas simplesmente foram embora. Ninguém a deseja. Quer dizer, essa história de que a missa dita nas línguas locais e numa linguagem mais popular, etc., iria atrair pessoas, etc., funcionou exatamente ao contrário, Porque se tem uma coisa absurda, é você dizer, não, todo mundo tem que entender o texto da missa. Eu digo, mas meu Deus do céu, Santo Tomás de Aquino não entendia o texto da missa perfeitamente. Por que você diz que aquilo é um mistério? Raios! É porque nenhum de nós entende. Então existem apenas vários níveis de desentendimento. Aquilo não é para ser compreendido. Você não pode exigir que ninguém compreenda aquilo. Nós compreendemos até um certo ponto mínimo. Quando tem a consagração da hóstia, o que diz o padre? Eis o mistério da fé. Mysterium Fidei. Ou seja, o padre também não está entendendo. Então, se é para não entender, tanto faz não entender em latim como não entender na sua língua vernácula, meu Deus do céu. Aqui não é para ser entendido, é para ser visto. Aquilo é uma coisa que está realmente, é um acontecimento e não uma teoria. É um acontecimento para ser visto, vivido, e não uma teoria para ser compreendida. Aqueles que acompanharam Jesus durante a sua passagem pela terra entenderam o que ele estava fazendo. Você quer dizer que os apóstolos que estavam no barco, quando Jesus mandou a tempestade parar, entenderam tudo direitinho? Eles não entenderam, eles viram. Eles vivenciaram o mistério. E aí a missa é para isto. Não é, vamos dizer, uma lição de teologia para você entender. Tá certo? Então, é evidente que, não quero entrar nessa discussão das mudanças que houve no texto da missa, mas a simples adoção das línguas vernáculas criou a ideia de um falso entendimento, quer dizer, uma falsa popularização. Quer dizer, nós vamos aqui popularizar, né, o desentendimento geral. Tá certo? Então, aqueles que profetizavam que isso ia acontecer, tinham toda a razão. Agora, o que custa dizer, meu filho, nós estamos errados, vocês estão certos. Então, essa teimosia, que eu acho que isso é a teimosia satânica, tá entendendo? De você insistir na sua teoria, quando todos os fatos estão mostrando que você estava errado, é uma bobagem. Muitas vezes nós temos que aceitar fatos que contrariam, que chocam a nossa razão. Porque o fato tem predomínio sobre a razão. Isso também é difícil a pessoa entender. O sujeito acredita naquilo que ele pensa. Mas acontece aquilo que dizia Santo Tomás. Nós pensamos e falamos com palavras. Deus fala com palavras e coisas. Isso quer dizer que a realidade, o conjunto dos fatos, da história, da natureza, etc., é um discurso divino. Deus está nos ensinando permanentemente através dos fatos. Então, mesmo que os fatos contrariem a nossa teoria, e mesmo quando eles contrariam a nossa teologia, nós temos que dizer, nós estamos errados e Deus está certo, porque a gente pensava que era de um jeito, mas Deus fez acontecer do outro. Isso pode me escandalizar. E, constantemente, nós somos escandalizados pelos fatos. Eu lembro que, assim, quando houve a primeira cruzada e os cristãos perderam, São Bernardo de Clairvaux, ele disse, o destino, vamos dizer, a derrota que Deus nos impôs é tão incompreensível que, pelo simples fato de não se escandalizar com ele, alguém já vira santo. Basta você não se escandalizar com isso, e você já será um santo. Veja o tamanho do escândalo. Então, você vê a perplexidade, né, diante dos fatos, assim, é a condição humana. O que diz Cristo no alto da cruz? Pai, por que me abandonaste? Você vê que naquele momento de desespero, ele mesmo não estava entendendo. Então, se até o Cristo pode ficar perplexo, por que nós não podemos?
A perplexidade significa o nosso respeito pela realidade, acima das nossas ideias e acima da nossa teologia. Né? Então, acho que é isso. Tem mais uma pergunta? Sim. Professor, nos Estados Unidos existe uma infinidade de órgãos de mídia com as mais variadas orientações. No Brasil, temos poucos donos da mídia alinhados em torno dos consensos. Então, eu queria que o senhor comentasse as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, analisando a espiral do silêncio em cada um. Bom, aqui nos Estados Unidos houve uma espécie de divisão. Né? Os jornais e a televisão estão maciçamente com o Partido Democrata. E o rádio e a internet estão com os conservadores. Então, o rádio é evidentemente muito mais ouvido, alcança muito mais gente, tá certo? Mas alcança uma massa mais popular. Então isso quer dizer que o pessoal do Partido Democrata tem as condições de criar uma espiral do silêncio. Por quê? Porque eles atingem, vamos dizer, as classes mais favorecidas, que tem mais dinheiro, que tem mais instrução, etc, etc. E o outro atinge o povão. Acontece que na hora de votar, quem vota é o povão, pô. Né? Então, isso quer dizer que essa espiral do silêncio não funciona tanto assim. Ademais, você vê aqui, desde os anos 50, o movimento conservador aqui começa nos anos 50, na verdade. Antes você não tinha um movimento conservador formal, você tinha pessoas conservadoras apenas. Né? Ao longo do tempo, eles foram demonstrando uma superioridade intelectual tão monstruosa, que hoje não tem mais espiral do silêncio que funciona aqui. E você pode querer carimbar as pessoas, né, com rótulos pejorativos, mas isso só funciona para quem já está convencido disso. Quem não está, digo, não adianta. Por exemplo, esse pessoal que decidiu investigar o documento do Obama, não adianta chamar os caras de teórico da conspiração, de maluco, eles não vão parar. Porque eles descobriram os fatos. Agora, os fatos contrariam, vamos dizer, a imagem estereotipada que a grande mídia está veiculando. Então, durante um tempo, eles vão conseguir nos carimbar. Mas, no fim, o carimbo vai se desmascarar por si mesmo. Você vê que, no começo, quem começou com o negócio de investigação do documento do Obama foi até um sujeito que era do Partido Democrata, um tal de não sei o que, Berg, esqueci o primeiro nome dele, que era um advogado, que tinha sido do partido, era militante democrata, ele começou com isso, mas era só ele parecia um tipo exótico. Hoje em dia, metade do país, Philip Berg, metade do país já acredita que os documentos do Obama são falsos. Metade. E daqui a pouco todo mundo vai acreditar, e quando o homem cair da presidência, vai ser tudo investigado e virar tudo à tona. Então, não se deixar impressionar. Não, veja, você tem o direito de ter medo, mas começa a fazer um critério seguinte: qual é o risco físico? Tem um sujeito armado com um revólver na sua frente? Não. Eles estão apenas falando, ou então fazendo cara feia. Quem tem medo de cara feia é criança. Né? Então, lembre-se do ditado do Aristóteles: a palavra cão não morde. Então, vamos dizer, o pessoal conservador americano aqui tem um espaço, tá certo? E eles têm lá os seus problemas, têm lá as suas burrices, suas tacanhices também, como os católicos também têm. E outra coisa, um negócio importante. Eu estou lendo o livro do Roberto de Mattei sobre o Concílio Vaticano II. O livro é uma verdadeira maravilha, né, escrito de uma perspectiva conservadora, mas muito, muito isenta, muito idônea. E você vê o seguinte, que tudo o que o Partido Progressista alegava se baseava em situações de fato que realmente existiam. Só que, em vez de tentar, vamos dizer, adaptar a ação da igreja às situações novas e diferentes, eles tentaram adaptar a doutrina e a liturgia. Não precisava mexer absolutamente. Tinha que mudar a ação, o campo da ação, sobretudo da ação política, isso tinha que adaptar, tá certo? E no entanto, mas o que a liturgia tem a ver com isto? E o que a teologia tem a ver com isto?
Quer dizer, eles diziam, um concílio apenas pastoral, mas acabou mexendo na doutrina profundamente, meu Deus do céu. Então, eu sei que quando há uma situação de crise, uma situação esquisita, você fica abalado e você começa a duvidar até das suas crenças mais fundas. Mas esta, frequentemente, é uma reação histérica, exagerada. Às vezes o que você precisa mudar na sua conduta é muito pouco. Você não vai precisar fazer. Para você fazer uma revisão de tudo, eu digo, meu Deus, só se o próprio Deus lhe impusesse isso, está entendendo? Então, as situações novas do mundo moderno não eram tão profundas, né, ao ponto de abalar a própria doutrina da igreja ou de pôr em dúvida a liturgia. Por exemplo, você podia mudar a linguagem das comunicações católicas, meu Deus do céu. Quer dizer, você não pode continuar eternamente falando como se você fosse o editorialista do Observatório Romano que tem que falar naquela linguagem hierática, aquela coisa. Não! Você tem que falar numa linguagem pão, queijo, tá entendendo? Ainda que ofendendo as pessoas. Né? Eu lembro que até surgiu uma discussão, né, de se os santos falavam palavrões ou não. Daí apareceu um monte de exemplo de santos, São Francisco de Assis, São Bernardo. Quando na hora H falar um palavrão, sim. Porque você não pode confundir, vamos dizer, a sua religião com a polidez burguesa, né, com uma ética vitoriana. Você está entendendo? Quer dizer, nós não somos aristocratas na corte britânica do século XIX. Nós somos católicos, quer dizer, nós somos guerreiros, nós somos cruzados. Quer dizer, você imagina qual seria a linguagem dos cruzados? Se você estuda a história da nobreza medieval, eram todos uns bárbaros. E, no entanto, se santificaram no campo de batalha derramando seu sangue. Ninguém pediu para eles serem educados. Tá certo? Quer dizer, em matéria de má educação, eu já tenho dado alguns exemplos absolutamente formidáveis. Então, mas, bom, deu para ouvir a minha resposta, não deu? Deu para ouvir, sim. Então, perfeito. Então, vamos parar por aqui, porque acho que já até passei do tempo que me foi assinalado. Eu agradeço muito este convite. Vocês todos estão de parabéns por fazer esse congresso. Mas eu espero, sinceramente, que esta atividade não se interrompa aqui. E, de fato, eu espero que se crie imediatamente uma central de informações que reúna tudo o que todos nós precisamos saber a respeito do que esses inimigos estão aprontando conosco. Então, Deus abençoe a todos e muito obrigado.